Olá, bem-vindos ao nosso café terapêutico. Hoje a gente vai estar falando um tema que foi até pedido por alguns seguidores, que é sobre agressividade infantil. De quem é a responsabilidade? Comigo, Junília Medeiros, psicóloga, e na nossa bancada faz parte Maiana e Yara Rodrigues, nossa psicóloga também, e hoje teremos como convidada Andréia Marcon. Bem-vinda, Maiana. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Yara. Bem-vindas, bem-vindos a todos aí. Vamos para mais um café terapêutico. Mais um. Meninas, sou a Yara Rodrigues, psicóloga. Atualmente estou atendendo o povo de São Paulo online, mas presencial, que eu estou falando da cidade de Americana. Legal. Perfeito. Eu sou Maiana Galvão. Sou Maiana Galvão, digital influencer. Atualmente estou trabalhando com marketing digital. E a gente vai estar batendo esse papo aí. Ju, e a Andréia? Já estou colocando ela para estar conversando com a gente, Andréia Marcon. Vamos ver aqui se ela entra. A Andréia. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, Andréia. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre um tema, né, muito delicado a respeito da agressividade infantil. E nós vamos conversar e vamos tentar chegar a alguma conclusão de quem que é essa responsabilidade. Nos primeiros anos de vida, a criança passa por grandes mudanças e em pouco tempo ela vivencia descobertas e aprende a se relacionar com outras pessoas. A agressividade na infância pode acontecer muitas vezes como resposta a emoções desagradáveis. E lidar com isso é um grande desafio. É preciso ajudar a criança a lidar com suas próprias emoções para evitar que ela tenha um comportamento agressivo. E de quem que é a responsabilidade? É o que vamos conversar hoje no nosso café terapêutico com a Andréia, Yara e a Junília. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Andréia, fala um pouquinho de você para a gente, a sua formação. Atualmente você está na educação infantil, né? Isso mesmo. Bom, meu nome é Andréia Marcon Zanelato, né? Minha formação é formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. Eu estou atuando atualmente na educação infantil com crianças do maternal 1 e 2, de 2 a 4 aninhos. Olha. Legal. E Andréia, fala pra gente um pouquinho aí como que é essa vivência na educação infantil, até mesmo pra gente, né, principalmente maternal. A agressividade infantil, às vezes pensamos, mas são muito bebezinhos, são muito pequenininhos, será que tem essa agressividade? Será que não tem? Fala um pouquinho pra gente, como que é essa experiência no maternal? Sim, ele apresenta, sim, agressividade, né, devido à mudança, né, da nossa vida, do cotidiano, os pais trabalharem muito fora, então as crianças têm ficado muito mais nas escolas, no período integral, né, o semi-integral e o integral. E com isso, as crianças passam a não ter tanta, como que eu vou dizer, convivência com os pais, ficam mais na escola e acabam ficando mais agressivos, né, no dia a dia. Eu entendo, né, Andréia, que né, a Ju, eu acredito que concorda comigo, que a agressividade, ela vamos só deixar claro para o público que está acompanhando, né, que a agressividade,
ela é é algo natural do ser humano, né? Como a ansiedade, assim como os nossos sentimentos, né? A tristeza, a alegria. Mas tem um momento, né, Andréia, que isso passa essa agressividade de uma forma mais destrutiva, né? Então, a agressividade, aqui nós estamos falando desse foco, né, para o ponto de autodestruição ou destrutivo mesmo, como a gente trouxe a Andréia para falar, dessa vivência em sala de aula, né, meninas? Então, porque as Exato. pessoas podem falar, agressividade é um impulso natural. Sim, mas nós estamos Um aqui ato de focando. defesa, né, Yara? Isso, nós estamos aqui focando sobre essa questão, né, desse impulso de destrutividade. Então, a Andréia, né, como uma especialista em sala de aula, que essa experiência que ela vem acompanhando, é riquíssima para poder passar, né, para as pessoas. Então, como nós colocamos aqui, então, de quem é essa responsabilidade, né, Andréia? Então, você vê, as crianças, elas mudaram muito, né? Quanto tempo, Andréia, você tem de sala de aula, dessa vivência? Uns 23 anos. 23 anos. E Já viu você, de tudo um pouco, né? você diz sobre essa mudança, né? Esse distanciamento, né? Às vezes, com o acompanhamento dos pais. Andréia, voltando um pouquinho, você notou alguma alteração nas crianças no pós-pandemia? Sim, né? Essa falta da escola, né? Da interação, da integração, da convivência com as crianças da mesma idade e passando a ter a convivência com adultos, né? E isso interferiu muito, né? Eles ficaram mais egocêntricos, irritados. O dia a dia deles tiveram bastante mudança, como os nossos também, né? Sim. Sim. Então, teve uma mudança bem significativa na vida deles. As crianças, elas deixaram, né, de conviver com esse social. Andréa, Sim, você nota também que essa convivência, né, mais no universo adulto, algumas crianças até tem, né, o irmãozinho ali para poder trocar, mas na pandemia, né, meninas, é uma realidade que nós vivemos Sim. bem diferente, né? Então, você percebe que teve essa alteração, Andréia, de humor nas crianças, voltando pós-pandemia, ficaram mesmo mais egocêntricas, como você colocou. sim, Você nota, irritadas, egocêntricas. Sim, você nota que nesse retorno, as crianças tiveram também uma alteração emocional, então, frente à frustração. Como que você viu isso em sala de aula? sim, elas se encontram mais irritadas, né? Não tem muita paciência de esperas, elas querem tudo imediatamente, né? Sim. Então, isso ficou bastante claro, né? Essa mudança ficou muito grande, bastante acentuada. E para nós também, né? Para conviver Sim. com tudo isso, para Acabou ter. que gerou um sentimento na gente eu acredito assim, de forma fora do âmbito cientista, né, Educacional. de estudo, educacional, exatamente, a gente, até os adultos, a gente procurou coisas e situações para poder suprir aquela situação. E nisso criou esse sentimento na criança dela querer tudo naquela hora, não saber Imediato. esperar. Por quê? Exatamente, imediato. Por quê? O pai sempre dava alguma coisa para a criança para suprir aquela questão de estar preso, de estar recluso na pandemia. Então, eu acredito que condicionou as crianças, a serem imediatistas, né? Querer tudo naquela hora e por isso criou esse comportamento. Eu acredito que é reflexo disso também. Sim. Maiana, você trouxe uma coisa bem interessante que é o compensar, né? E Sim, a Andrea iniciou até falando sobre essa questão
dos pais que ficam trabalhando, às vezes meio período, período integral. É importante também a gente lembrar dessa mudança cultural, né? Se a gente pegar aí lá atrás, na época aí dos nossos avós, tinha uma estrutura familiar que era o pai sai a trabalho, a mãe cuida dos filhos, né? Cuida da educação, escola. Aí a gente traz para os nossos pais, onde já começa um certo ali, opa, tem-se a necessidade de ter mais um provedor na casa, então o pai sai para trabalhar, a mãe sai meio período. Claro, pessoal, a gente coloca isso de uma forma não generalizando, porque a gente sabe das necessidades, das questões mesmo, né? Opa, eu preciso trabalhar. Se eu quero oferecer algo melhor, de qualidade para o meu filho, eu vou atrás disso. Só que é interessante que hoje, né, é como se os pais já estivessem também exaustos. E aí, Yara, que é mãe, Maiana, que é mãe, Yara, além de ser mãe, Andréia também, que é mãe. Então, hoje a gente tem um novo formato que é eu trabalho, seu pai trabalha, todo mundo trabalha, então vai para a escolinha. E é como se não conseguisse conciliar. E a criança ela fica um pouco perdida nesse meio, né? Ela quer a atenção do pai e da mãe, ela quer a presença, mas ao mesmo tempo ela tenta entender que é necessário esse trabalho. E por que eu estou trazendo isso? Quando tem, né, um caso de agressividade no sentido de o seu filho chegou da escola com um bilhetinho que o outro coleguinha bateu. E é muito interessante que a Maiana tem um filho, né, Maiana? Então, às vezes, a Maiana, a Yara, tem um filho Ontem pequeno. chegou um desse aí, tá? Por coincidência. Ontem chegou um bilhetinho desse pra mim ontem, tá, gente? E aí, ó. Então, não é, a gente não está falando nada que não seja realidade, né, do nosso convívio. Então, assim, quando chega esse bilhetinho da escola, olha, o seu filho apanhou do coleguinha. Ou o contrário, o seu filho bateu no coleguinha, né? E aí, como que é isso, Andréia? Traz pra gente essa proximidade da família. Quando vocês, né? Você está na escola, você, enquanto pedagoga, enquanto educadora, você precisa notificar os pais desse comportamento agressivo. Como que é essa recepção dos pais? Compartilha com a gente um pouquinho esse outro lado também, né? De trazer esses pais para a escola. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Os pais têm que ter mesmo esse conhecimento do comportamento do filho, o que está acontecendo na escola, né? Uhum. Muitas vezes eles apoiam, acolhem, mas tem outros que também não aparecem na reunião de pais, né? Uhum. E, assim, acho que já conhecem, né, o quanto o filho, a personalidade do filho, e acabam não aparecendo, né? Mas é um trabalho feito, né? A gente tem que fazer, tem que apoiar, tem que ter o apoio da coordenação, da direção, né? Para a gente direcionar essa criança da melhor maneira, né? Se ele está dando trabalho, o porquê desse trabalho, o porquê que ele está chamando atenção, alguma coisa deve ter. Geralmente, deve ter algum conflito dentro da própria casa. Eles devem estar passando por algum momento, algum problema, alguma coisa. Então, deve ser feita essa conversa para saber o que está acontecendo. E, possivelmente, depois a gente até procurar um apoio, né, psicológico, alguma coisa para a criança melhorar isso, né? E a gente também saber como lidar com isso, né? Esse apoio da família, né, Andréia? Eu muito estive, importante. né? Eu já estive nessa área da educação durante 18 anos. Nossa. Então,
a gente vê, comecei nova, então Uhum. a gente vê como que Sim, todas duas, né? São senhoras jovens, lindas, começaram jovens. obrigada. A gente vê como os pais, né? Existe dois grupos de pais, né, Andréia? Os Uhum. pais que participam, os pais que aceitam, né, essa orientação, e tem aquele grupo de pais que, como você colocou, não vai na reunião, né? Tá cansado de ouvir reclamação do filho. Quando Uhum. a equipe até se coloca, né, a coordenação, a direção se coloca à frente para orientar esse pai a procurar um Muito acompanhamento importante. profissional. Alguns pais têm essa resistência. Acontece até Uhum. de tentar mudar de escola, Andréia? Assim, dependendo do problema, sim, né? Porque tem muitos pais que não aceitam isso, né? Então, Uhum. acho que a coordenação, a direção, né, tem que ter todo o apoio, né, todo o professor, um olhar clínico para que isso aconteça da melhor maneira, né? É uma relação, tem que ter diálogo, né? Sim, Sintonia entre a muito equipe, exercício, muita conversa, né, muita muito conversa. diálogo, para É, saber realmente o que está acontecendo. Uhum. essa destrutividade, né? Você está com uma turma jovem, né? É, São bem pequenos. pequenos, e você percebe na sala de aula essa criança que tem essa dificuldade, provavelmente vem de casa, né? A gente tem que lembrar Uhum. que muitas vezes a criança ela expressa essa agressividade, né, Andréia? De uma forma de que alguma coisa no ambiente, são várias possibilidades, né? Alguma coisa no Sim. ambiente pode não estar, né? Ela não está se adaptando, ela não está conseguindo expressar, porque uma criança de 2, 3 anos, eles não Uhum. sabem se expressar, né, meninas? Eu tenho um de Sim. 3. Então, essa coisa do, olha, você está frustrado, ó, você está triste, eu entendo que você está com Sim. raiva, porque você queria. Então, eu vejo que a intervenção dos pais acolher essa criança. Mas também, né, Andréia, tem o comportamento, né, que os pais tratam entre si de uma forma grosseira, né, de uma Isso. forma explosiva, e aí a criança vai repetir, reproduzir isso. É o reflexo, né, Seria o André? exemplo dos pais, né? O que os Uhum. pais passam e a criança acaba aprendendo a forma que os pais passam, né? O aprendizado para eles. É, Então, é muito importante, Yara, você trouxe essa questão do exemplo. E, às vezes eu escuto, até mesmo na clínica, ah, o meu filho tem 2 anos, tem 3 anos, ele não entende, né? Então, é sempre importante os pais saberem que o seu filho não é que ele não entende, ele ainda não consegue verbalizar da forma que nós verbalizamos. Então, o que que ele vai, né, fazer? Ele vai ver ali, bom, se o meu pai ou a minha mãe não teve o que queria e agiu de uma forma explosiva, é essa forma que é a correta. Então ele vai copiar e, né, e fazer aquela mesma atitude, aquele exemplo. Então ele pode não entender o significado da situação, mas ele consegue perceber que às vezes aquela atitude um pouco mais agressiva é que resolveu o problema. Então eu bater, né? Eu ir lá empurrar o coleguinha, eu morder. E isso tudo é uma forma que, de alguma maneira, ele aprendeu, ele viu que pela uma agressividade, ou seja, eu avanço no meu colega, eu vou lá e prejudico o meu colega, eu tenho o que eu quero. Sabe aquela coisa assim, né? A criança, ela tá com um brinquedo. Aí, eu quero seu brinquedo. Não, o brinquedo é meu. Aí o outro fala assim: se você não me der, eu vou te bater. Isso uma criança um pouquinho maior, de 4, 5 anos. E tem aquele caso que a criança de 2 anos
vai tentar pegar o brinquedo, e aí a criança, a outra não vai deixar, o que que ela vai fazer? Ela vai bater, ela não vai verbalizar, mas ela vai reproduzir, que ou seja, a partir, né, de um comportamento agressivo destrutivo, que é o que a Yara trouxe muito bem no início, ela consegue ter aquilo que ela precisa. Então, é muito importante que os pais estejam atentos. O meu filho está com um comportamento diferente, vem um bilhetinho da escola, olha, o seu filho bateu no colega ou o seu filho apanhou. Geralmente, quando o filho apanha, o pai vai, né? Porque, opa, mexeu na minha cria aqui, deixa eu ir. E já chega lá o quê? Agressivo. Já chega agressivo. Então, já chega... Porque a maioria, não vamos generalizar, né, meninas? A maioria, né? Opa, o que que aconteceu? Por que que o meu filho apanhou, né? Quem que é que bateu? E quando é o contrário, ó, o seu filho bateu no coleguinha. Ixi, não vou não. Vou esperar aí, vou tentar... Se é um pai consciente de, opa, tem algo acontecendo, eu vou lá entender. Porque também o professor, o pedagogo, o educador, ele fica um pouco mais tempo, né, com essa criança na escola. Então, se o pai consegue ter esta visão de deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, para entender, e aí vai de encontro ao que a Yara falou, o ambiente familiar, o contexto familiar, deixa eu entender e perceber o que eu estou, né, transmitindo, transferindo para o meu filho. Qual o exemplo que eu estou dando? Né? O exemplo de eu vou conseguir algo através do diálogo, da conversa, ou eu vou conseguir algo através de um comportamento agressivo? Né? Então, é essa questão. Você me fez lembrar, preciso falar, né? Teve uma situação em sala de aula que o menino explodiu, um menino de 3, 4 anos, né? Ele explodiu, dito mais popular, surtou. A gente não usa essa palavra, que, né, o termo popular todo mundo usa, mas pensa numa criança que... E aí ela batia na mesa e ela soltava um palavrão. Aí, 3 né, aninhos. 3 anos, ela soltava um palavrão. Aí, claro, veio a reunião de pais, né? Aí eu falei, olha, aconteceu alguma coisa, né, na sua casa, aqui em sala de aula, ele se expressou dessa forma, tal. Ele falou, não, nós não falamos palavrão em casa. Ah, não é possível, né? Então negou. Aí eu falei, escuta, pai, por acaso você gosta de assistir uma partida de futebol pela televisão? Ah, sou torcedor do tal time. Eu falei, então, por acaso você reúne alguns amigos, tal, e nessa daí, né, nesse calor da emoção, você pode bater no sofá e soltar um palavrão? Ele fez assim. Então, esses detalhes, né, é que nós precisamos observar, porque pode acontecer numa partida de futebol, num carro que tem uma fechada em vocês. No trânsito. No trânsito. Eles são verdadeiros esponjas, né? As crianças. E aí nós nunca falamos palavrão, imagina, não falamos, mas naquele momento. E aí, pessoal, não é o problema a partida, um jogo de futebol, né? Sim. Nós estamos aqui falando justamente dessa forma de se expressar que às vezes passa despercebido pelos pais. E aí, Andréia, eu lanço a bola para você hoje em sala de aula, né? Vendo esse comportamento dos pais, as crianças reproduzindo isso, na mordida, né? Que é uma forma dela se expressar, mas é o que você falou, alguma coisa está acontecendo em casa. Para a gente finalizar, o que você diria para esses pais que estão acompanhando a gente? Então, meu recadinho assim, para ter um tempo com os filhos, né? Para passar essa coisa gostosa, um abraço. Não precisa nem ter tanto tempo. Se você tiver 20 minutinhos por dia e esses 20 minutos serem bem aproveitados, é de bom tamanho. Não importa o tempo, importa a qualidade, importa a atenção que você vai dar para ele, porque muitas vezes essa agressividade, eles estão
né, despertando, mostrando que alguma coisa está errada. E muitas vezes os pais não percebem. Então, assim, participem mais da vida escolar do seu filho, saia com ele, faça uma coisa gostosa, faz um piquenique, come uma pipoca, e escuta, dê ouvido ao seu filho, é muito importante, é um crescimento dele, como o seu também como ser humano, e isso é muito importante. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Aproveitem isso, porque quando a gente tem um filho, é a coisa mais esperada e o que a gente mais quer na vida, né? E a gente já começa, ai, será que ele vai ser perfeito? Como que ele vai ser? A gente sonha com isso, né? Então, a gente colocar isso idealiza, em né? prática, né? Em realidade, e dar todo o carinho, todo o afeto para ele, né? Para ele não passar por esse momento de frustração, de agressividade, para ele ser uma criança melhor, mais leve, mais alegre. É isso que eu tenho para falar para vocês. Sensacional, Obrigada. Andréia. Sábias palavras. Bom, meninas, estamos chegando ao fim do nosso café terapêutico. É um assunto que a gente ficaria aqui a manhã toda, é um assunto gostoso de falar, gostoso de, né, compartilhar. Agradeço, Andréia, a disponibilidade por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência conosco, né? Pessoal que está nos assistindo, quem pegou pela metade, quem está entrando agora, vai ficar gravado esse café terapêutico sobre agressividade infantil. Compartilha com os amigos, com os familiares e qualquer dúvida que tiver, né? Manda um direct para mim, para a Andréia, para a Maiana, para a Yara. Estaremos dispostas a respondê-los, né? E até um próximo café terapêutico. Yara, obrigada mais uma vez por compartilhar conosco aí. Meninas. Muito obrigada. Maiana, obrigada por sempre trazer textos excelentes que nos colocam a pensar. E Andréia, muito obrigada pela disponibilidade e até um próximo café terapêutico, pessoal. Eu que agradeço vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, Beijos. Andréia. Obrigada, Yara. Tchau, tchau. Tchau.